normalmente as pessoas eles têm a ideia de dividir o Antigo Testamento do Novo, né? A respeito da graça, principalmente, né? E o que a gente pode afirmar sobre isso? Qual que é a ideia dessa divisão? Essa é uma divisão equivocada. Tá. O pensamento de que no Antigo Testamento era por lei, no Novo é por graça, a salvação é uma ideia equivocada. De Gênesis a Apocalipse sempre é por graça. Quando o homem peca e cai do seu estado de pureza, e como diz Romanos 5,12, o pecado entra nele, e pelo pecado a morte, Deus já proveu o meio de graça, né? Quem proveu as roupas que cobriram a nudez de Adão e Eva foi o próprio Deus. Que era Eles graça. buscavam fazer folhas de figueira para cobrir sua nudez, né? Não funcionou muito. Deus proveu um meio. E foi Deus quem fez. Isso é graça, né? Ou seja, lá no Éden Já era graça. Sempre foi pela graça. Toda a salvação do Antigo Testamento foi pela graça. Abraão foi chamado pela graça. Aliás, se alguém tem dúvida disso, é só ler o que aconteceu em Gênesis capítulo 17. Eu acho que a gente tem tempo só para dar esse exemplo. Mas segue-se sempre a mesma coisa do pacto de Deus com Abraão. Irmãos, estamos... Não, Gênesis 15. Quando você lê Gênesis 15, do verso 12 ao 21, você vê a aliança de Deus com Abraão. Nessa aliança, os irmãos depois leiam nas suas casas e vejam qual foi a parte de Abraão. Nenhuma. É uma aliança unilateral. Porque como é que funcionava a aliança judaica? Vamos dizer assim, a aliança nesse período da história. Se cortava os animais, se colocava cada metade do animal para um lado, esse era o contrato. E os dois que estavam no contrato passavam entre os animais dizendo assim: assim me parta Deus, se eu não cumprir aquilo que eu estou estabelecendo no dia de hoje. Né? E por isso que a palavra aliança vem de cortar no hebraico, porque é cortar uma aliança. Mas os irmãos vão ler lá o seguinte, que Deus deu uma promessa a Abraão e ele disse: opa, vou garantir essa promessa aqui. Vou garantir. Né? Tu me prometeu isso aqui, já vamos assinar o contrato. Né? Vou garantir. Já vamos no cartório. Vou pegar o animal, já vou deixar tudo prontinho aqui, vamos passar. O que aconteceu com ele? Diz a Bíblia que Deus fez cair sobre ele um profundo sono. Profundo. Deu uma anestesia geral nele. Né? E a Bíblia diz que Deus mostrou para ele quem estava passando no meio dos animais. O próprio Deus passou entre os animais. Né? Dizendo que ele que faria cumprir aquilo que ele estava prometendo. Então isso é graça, irmão.